meus amigos, agora nós vamos a um processo muito legal, que é a produção de 3 medicamentos muito populares em todo o Brasil e muito utilizados. Um deles é o xarope, e nós vamos ver a produção do xarope tanto a quente, o xarope que é cozido, quanto o xarope a frio, que não passa por cozimento. Então são 2 processos diferentes de preparação de xarope. Nós também vamos ver o lambedor. E o lambedor não deixa de ser um tipo de xarope, mas para ser xarope tem que ser líquido. E o lambedor, ele é mais um caramelo, né? Ele é mais caramelado do que o mais denso, né? Uma calda mais densa do que o xarope. E a gente vai ver também o processo de produção dele. E por fim nós vamos ver como preparar um mel medicinal de maneira segura, para a gente ter um mel de qualidade que pode atender medicinalmente as pessoas. Para começar, eu vou fazer o xarope a quente, aquele xarope que a gente precisa cozinhar para ele ficar bom, né? Então vamos lá. Primeira dica sobre produção de xarope. Tente sempre usar a panela de ágata, que é essa panela esmaltada aqui. Daquelas canequinhas antigas de fazenda. Aquilo é ágata. É um aço e esse aço é esmaltado. Então esse é o ideal para você trabalhar com plantas medicinais, para você fazer xaropes e toda essa parte que a gente vai fazer. O ideal é esse tipo de panela. Não é o alumínio, não é o cobre, não é nada. Ah, posso usar panela de vidro? Pode usar panela de vidro. Posso usar de aço inox? Pode usar de aço inox. Não tem problema nenhum. Mas a ágata, para mim, é o melhor na produção desse tipo de medicamento natural, certo? Então eu estou aqui com a minha panela de ágata. E aí eu vou escolher as plantas que eu quero tratar. Normalmente os xaropes, os lambedores e tudo mais, eles têm muitas utilidades, né? A gente meio que tem uma ideia de que xarope é para problema respiratório, né? Eu vou tomar um xarope para gripe, para bronquite, para esse tipo de problema. Mas não, você pode fazer um xarope para gases intestinais, você pode fazer um xarope para inflamações, pode fazer um xarope antibiótico, você pode fazer um xarope para problemas menstruais, não tem uma limitação. Os princípios ativos das plantas que você vai utilizar permanecem nessa composição do mesmo jeito. A única questão é, você está usando um conservador que é o açúcar, tá? E sim, nós vamos usar açúcar. Eu não gosto de açúcar, eu não quero açúcar, açúcar é ruim, açúcar faz mal, açúcar é tóxico. Ok, não faça xarope. Não faça xarope, não faça lambedor, não faça esse tipo de preparação. Agora, inclusive diabéticos também não devem, nem o xarope, nem o lambedor, nem o mel medicinal não devem ser consumidos por pessoas que têm diabetes, por conta da concentração de glicose, de frutose, de sacarose e tudo mais, tá? Mas se você não gosta de açúcar, não quer usar açúcar, não concorda com açúcar, então deixe essas preparações para outro momento. Quem não pode ou não quer consumir os xaropes, os lambedores e o mel medicinal, pode optar pelo chá, pode optar pela tintura, pode optar pelo pó da planta. Bom, existem outras maneiras de fazer essas preparações internas, tá? Então, se você não concorda com açúcar ou é diabético e não pode consumir açúcar, então nesse caso opte por outra forma de preparação, não tem problema nenhum, tá? Mas nós vamos ensinar aqui a maneira mais adequada e prática para vocês terem um medicamento de qualidade preparado com as plantas medicinais. O primeiro passo é você escolher que plantas vai utilizar. E essa escolha é feita de acordo com o quadro clínico que você precisa tratar. Então você fez a anamnese, você conhece o quadro da pessoa, o seu próprio quadro, e você já escolhe as plantas baseado nessas orientações. Esse xarope que eu vou fazer é para problemas respiratórios, e aí eu escolhi um conjunto de plantas para utilizar. Eu escolhi a casca de mangueira, né? Então eu vou usar o pó da casca da mangueira, porque nós podemos usar plantas secas, e nós podemos usar plantas frescas para produzir o xarope sem problema nenhum, tá? Não precisa nem ser tudo planta seca, nem tudo planta fresca, pode misturar, não tem problema nenhum, tá? Então eu escolhi a casca da mangueira, porque é um broncodilatador muito importante, anti-inflamatório para os pulmões e também um antibiótico para várias bactérias que atacam os pulmões. Escolhi o alfavacão porque ele limpa os pulmões, ele tem a capacidade de limpar os pulmões e de ajudar na expectoração. Escolhi melissa, folhas de melissa, né, a Lipia alba, né, o nome científico dela é Lipia alba, não é a Melissa officinalis, que é aquela erva cidreira verdadeira. Estou trabalhando aqui com aquela que tem a florzinha cor-de-rosa, é a Lipia alba. Escolhi ela porque ela tem uma ótima capacidade mucolítica, ou seja, ela reduz a produção de muco
pelos brônquios. E escolhi o guaco. E o guaco é um excelente expectorante, certo? Então eu tenho aqui 4 plantas medicinais para utilizar nessa preparação. E você vai me perguntar, Daniel, quanto de planta eu coloco para quanto de água? Olha, de verdade, a produção do xarope é uma coisa muito empírica. Você pode estabelecer medidas, não teria problema nenhum. Por exemplo, para cada xícara de água, uma xícara de plantas. É uma medida. Para cada xícara de água que você usar, você coloca uma xícara de plantas também. Mas não é assim que eu faço. Eu vou ensinar para você da seguinte maneira. Você coloca as plantas que você tem dentro da panela, certo? Você vai colocar as plantas que você tem, na proporção que você acha que tem que utilizar na panela, e vai cobrir de água. Tá? Essa é a proporção. Você vai cobrir de água. Isso funciona muito bem, tá? Não se preocupe. Então você coloca as plantas que você vai usar e cobre de água. Então vamos fazer isso agora. Eu vou começar aqui com a melissa. A melissa já está desfolhada, já foi lavada, está desfolhada. Vamos colocar a melissa aqui. O alfavacão, que tem folhas muito grandes, nós vamos picar o alfavacão. Não precisa picar muito pequeno, nem muito, né, tamanho adequado aí que ajude na produção, que facilite a produção. E o guaco, também nós vamos dar uma picada no guaco. Para facilitar o cozimento. Quanto mais você pica, mais você expõe a parte interna da folha. E mais fácil é para a água quente fazer a extração. E agora eu vou colocar a minha casca de mangueira. Lembrando que quando a planta aqui está bem triturada, a planta não é o pó, mas está bem triturada, a gente tem que tomar cuidado com a proporção, porque quanto mais seco estiver, quanto mais triturado estiver, mais concentrado é a planta. Então aqui eu vou colocar 1 colher de sopa dessa casca de mangueira. Ah, eu posso colocar mais do que 1 colher de sopa? Pode. Posso colocar menos? Pode. Não tem problema, tá? Não é uma grande preocupação nesse caso. Bom, agora nós vamos colocar água. Eu vou dar uma medida na água aqui para a gente saber mais ou menos quanto a gente está colocando. Eu tenho aqui 500 ml de água, tá? Estou medindo nesse becker 500 ml de água. E esses 500 ml de água foram suficientes para a gente cobrir as plantas que eu coloquei aqui. Então as plantas estão debaixo d'água, vou produzir meio litro de xarope aqui, então agora nós vamos para o fogo. Sempre fogo baixo, é como se fosse o processo de preparar um chá. Eu vou colocar aqui no fogo baixo as plantas e vai ficar até levantar fervura. Quando levantar fervura, eu vou deixar entre 2 e 5 minutos ele fervendo. Depende do tipo de planta que você está usando. Se você está usando só flores e só folhas, pode deixar 2, 3 minutos. Se você está usando cascas, se você está usando sementes duras, se você está usando raízes, aí você pode deixar de 3 a 5 minutos, tá? Então nesse caso aqui que a gente está usando a maior parte são folhas, está usando um pouco de pó de mangueira, a casca da mangueira, mas está bem quebrada. Eu vou deixar mais ou menos uns 3 minutos aqui fervendo e depois da fervura a gente desliga e deixa descansar. Então vamos esperar o processo da fervura. Agora o xarope já está fervendo, eu vou abaixar o fogo dele e nós vamos deixar essa fervura continuar no fogo baixo por aqueles 3 minutos mais ou menos que a gente tinha falado. Depois disso a gente desliga para ele fazer para ele descansar aqui, vai fazer uma infusão aqui, ele vai ficar nesse processo mais um período para que a gente possa coar ele. Então agora vamos deixar os 3 minutinhos. Tendo passado já os 3 minutos aqui, eu vou desligar o fogo e agora nós vamos tampar para deixar isso aqui abafadinho
por algum tempo. Quanto tempo, Daniel? Olha, de verdade, nós vamos deixar aqui uns 10 minutos abafado. Mas quando eu tenho tempo de fazer mesmo o xarope, eu deixo até esfriar. Quando esfria, aí eu faço a coagem e volto para o fogo. Nesse momento aqui, eu vou deixar 10 minutos ele descansando, certo? Então na sua casa, quando você for fazer, você pode deixar até esfriar essa maceração. Quando estiver morninho, aí você pode fazer a coagem. Aqui a gente vai coar ele ainda quente para agilizar o procedimento. Uma coisa bastante interessante é que vocês devem estar percebendo que a gente vai colocar o açúcar depois das plantas cozidas. Porque isso é um procedimento bem mais prático. Tem gente que fala assim, eu queimo açúcar para fazer xarope. Não tem utilidade nenhuma queimar o açúcar para fazer o xarope. Tá? Não tem. A única coisa que acontece é que o açúcar fica mais tóxico ainda quando a gente queima ele. Então, se o açúcar já é ruim, quando você queima o açúcar ele fica pior ainda. Porque ele libera várias substâncias, né? Essa degradação da glicose, a sacarose que vira glicose, que vira frutose, que vira qualquer outra coisa. Esses produtos que vão sendo gerados nesse processo térmico, né? Desse tratamento térmico desses açúcares, tem muitas substâncias que são tóxicas e são liberadas ali. Então não vale a pena, tá? Opinião minha, pelo que eu já estudei, não queime o açúcar para fazer o xarope. Isso não muda nada as propriedades medicinais. Quem tem propriedades medicinais são as plantas e não o açúcar. Então, quando a gente faz o xarope, nossa preocupação é com as plantas e não com o açúcar, ou se vamos queimar o açúcar ou não vamos queimar o açúcar, tá? Então não precisa queimar o açúcar. Tem gente que queima o açúcar, joga leite por cima, depois põe as plantas e aí põe água. Nada disso é necessário. Para você fazer um xarope que funciona, e esse xarope funciona muito, porque é o xarope que eu utilizo quando na minha casa, na minha família, entre os meus amigos tem alguém com problema respiratório, funciona muito bem. É um xarope que funciona e não precisa de nada disso, tá? A gente precisa cuidar para fazer o procedimento correto com as plantas para garantir a concentração de princípios ativos. Tendo passado os 10 minutos de descanso aqui que a gente falou, não deu para deixar todo o período, né, como a gente já disse, mas 10 minutos se passaram. Nós vamos agora coar esse chá, tá? Vamos separar o chá que nós produzimos das plantas. Então vamos lá. Tendo coado as plantas, a gente vai perceber algumas coisas. Primeiro, que o volume baixou. Eu tinha colocado 500 ml de água. E quando eu olho aqui, ele tem quase 400 ml de água. Isso significa que se perdeu água, tanto no processo de evaporação, né, evaporou a água desse chá, quanto também aqui o resíduo de plantas que a gente tem água agregada ainda, tem um pouco de água agregada. Então, em todos esses processos a gente perdeu um pouco de água. Então, para a gente ter controle, a gente vai completar de novo o volume de 500 ml, tá? Eu vou pôr mais um pouquinho de água aqui, até chegar nos 500 ml. Pronto. Se eu tenho 500 ml agora, qual é que é o procedimento? Bom, deixa eu colocar isso aqui para cá. A gente vai voltar, eu vou lavar essa panelinha e a gente vai voltar com o chá para a panelinha agora para colocar o açúcar. Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Olha a concentração desse chá. Ninguém toma um chá desse, concorda comigo? Ninguém em sã consciência vai tomar um chá tão concentrado como esse aqui. É por isso que o xarope é muito prático para pessoas que não conseguem, por exemplo, principalmente crianças, adultos, idosos, né, que não conseguem tomar 2, 3, 4 xícaras de chá ao dia. Uma colher de sopa ou de sobremesa desse preparado, desse xarope, equivale a uma xícara de chá. Porque ele é muito mais concentrado. Se eu utilizar uma colher de sopa, de planta picada fresca, para cada xícara de água, aqui eu tenho 2,5 xícaras mais ou menos de água. E olha quanta planta eu coloquei aqui. Então uma colherada desse xarope vai equivaler para mim a uma xícara de chá praticamente. Então por isso que xarope a gente dá de colherada. É uma colher de manhã, uma colher à tarde, uma colher à noite. E está perfeito para fazer um tratamento, certo? Então preste atenção nessa questão da concentração. Por isso que o xarope a gente usa uma dosagem
muito menor. E por isso ele é muito mais prático de ser utilizado. Veja como ficou denso aqui o nosso xarope. Ficou muito legal. Bom, muito bem. Eu vou lavar a panelinha e a gente volta para o fogo. Tendo lavado a panelinha, vamos retornar com os nossos 500 ml de chá para a gente poder voltar para o fogo. E aí você vai me perguntar, Daniel, quanto de açúcar eu devo utilizar para essa quantidade de chá? Bom, a proporção que eu utilizo é o seguinte, para cada 500 ml de chá, eu coloco uma xícara cheia de açúcar. E é essa a proporção que nós vamos usar agora. Eu tenho 500 ml de chá, e eu vou medir aqui com vocês uma xícara de açúcar. Cadê minha colher? Cadê minha colher? Perdi a colher. Nós vamos medir agora uma xícara de açúcar. Então, peguei a minha xícara, que é uma xícara padrão, e vou completar ela de açúcar. Então eu tenho aqui uma xícara de açúcar, essa é a quantidade que eu vou colocar no meu xarope. Você vai dizer, nossa, mas é muito açúcar. Não é muito açúcar, ele tem que ficar líquido. E a proporção que se usa para administrar, como eu falei, é uma colherada. Então não é que a pessoa vai consumir tanto açúcar assim. Ela vai estar consumindo proporcional a uma colherada de xarope apenas. Nós voltamos para o fogo e dessa vez fogo baixo, porque nós vamos até o ponto de derreter esse açúcar. Não é para esse chá ferver novamente, entendeu? Não precisa ferver novamente. Não precisa ficar aqui em processo de ebulição. Precisa simplesmente que o açúcar derreta. Então é nesse ponto que a gente vai. A gente vai mexendo com a colher até perceber que todo o açúcar derreteu. Vamos comigo para a panela. Bom, agora o nosso açúcar já derreteu, então a gente percebe que está bem derretido. E é preciso tomar cuidado para que esteja realmente 100% derretido o açúcar. Se sobrarem cristais sólidos de açúcar no xarope, o que vai acontecer é que ele vai cristalizar quando você guardar. Um cristal sólido de açúcar faz com que o restante do açúcar se agregue e aí você tem um processo de cristalização, como acontece com o mel. Então, para evitar esse processo, tem que ter certeza que todo o açúcar está perfeitamente, completamente dissolvido no xarope. Nesse caso aqui já está dissolvido, então nós vamos desligar o fogo. Não precisou ferver, não precisou deixar muito tempo, foram 5 minutos ou menos e já estava pronto. Agora nós vamos armazenar esse xarope, certo? O ideal é que a gente utilize garrafas esterilizadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, essa é uma garrafa de 250 ml que eu compro especialmente para colocar xaropes e tinturas. Então ela vem já pronta para essa finalidade. Então, isso aqui já é adquirido para isso. Essa aqui é uma possibilidade, uma garrafa de azeite, por exemplo, aqui nesse caso, que pode ser utilizada também. Ela é escura, melhor ainda, porque ela é escura para guardar o xarope, tá? Não tem problema nenhum. E se você não tiver nenhuma outra opção, um vidro como esse, esterilizado, como a gente já ensinou o processo de esterilização, pode ser utilizado também para guardar na geladeira esse xarope, certo? Então, como eu tenho aqui 500 ml de xarope, esse frasco é muito pequeno, nós vamos guardar na garrafa de azeite. Agora, para a gente colocar na garrafa de azeite, para a gente poder guardar, né, onde é o melhor lugar para a gente armazenar esse xarope? Os xaropes devem ser, todas as preparações que eu vou ensinar hoje, tanto o xarope quanto o lambedor, quanto o meu medicinal nem tanto, mas o xarope e o lambedor, o ideal é que eles sejam guardados em geladeira. Por quê? Porque há o risco de fermentação, a gente está lidando com um produto que é feito à base de açúcar, então há o risco de fermentar. Então na geladeira esse risco é muito menor, certo? Então eu vou colocar aqui com um funil, com a ajuda de um funil, eu vou colocar na garrafa. E prestem sempre atenção para colocar esse xarope na geladeira quando ele já estiver frio. Não coloque ele quente na geladeira, tá? Aguarde ele esfriar e aí você coloca o xarope na geladeira. Então vamos devagarzinho, colocando o nosso xarope. De certo eu vou fazer sujeira, porque eu sempre faço sujeira quando faço essas coisas. Mas vou tentar ser o melhor possível nesse caso.
deixar aberto, até por conta do calor que ele está agora. O nosso xarope está pronto e pode ser guardado na geladeira. E aí, quanto tempo dura um xarope? Por quanto tempo eu faço o xarope hoje? Por quanto tempo ele está bom ainda para ser utilizado e tudo mais? Bom, via de regra, um período bom para você deixar um xarope na geladeira é até 30 dias. Até 30 dias. Mas, possivelmente antes, ele já tenha fermentado. É muito comum você guardar um xarope na geladeira, esquecer ele lá por 3 meses e quando você abre ele tem gás, tipo refrigerante, para abrir. E quando você vai tomar ele está borbulhante, está efervescente, porque ele passou por um processo de fermentação, como o champanhe passa por um processo de fermentação. Então, o ideal é guardar até 30 dias, mas pode ser que ele dure menos. Por isso a indicação é, não faça quantidades grandes de xarope. Não faça 1 litro, 2 litros, 10 litros de xarope para guardar na geladeira, porque você vai perder. Então quanto eu faço de xarope? Faça 200 ml, faça 500 ml, como esse aqui no máximo, e tá ótimo a sua produção de xarope. Não precisa mais do que isso, certo? Porque senão você vai correr um risco sério de perder. E sempre observar, se aparecerem grumos brancos, algum material precipitado no fundo ou flutuando que não seja natural do xarope, se mudar a cor, se mudar o cheiro, se ficar com sabor alcoólico, com sabor de vinagre, se ficar, qualquer alteração físico-química dele, né? Qualquer alteração que tenha no sabor, na cor, na textura, na aparência, alguma coisa que mudou, descarte o xarope. Pode ser fungo, pode ser bactéria e aí é perigoso. Pode ser um processo de fermentação natural? Pode ser um processo de fermentação natural do próprio açúcar. Mas pode ser fungo, pode ser bactéria e nesse caso pode ser muito perigoso. Então qualquer alteração no xarope, descarta e faça outro, tá bom? O xarope é sempre líquido. E deve ser administrado para as pessoas na dose de entre 3 e 4 colheres de sobremesa ao dia. Então você pega a colher de sobremesa e administra uma colher de sobremesa de 3 a 4 vezes ao dia, tá? Essa é uma dosagem mais ou menos eficiente aí, né? Padrão para as pessoas. Seguindo essas orientações, tenho certeza que você vai ter excelentes resultados produzindo seus xaropes, não somente para problemas respiratórios como esse aqui, mas para muitos outros problemas de saúde, e você vai poder ajudar muita gente e vai poder tratar a sua família.